Chegou aquela hora do quadro Fala Defensor, que acontece todas as quintas-feiras aqui no nosso Fenômeno e está no ar. Pois é, no quadro Fala Defensor de hoje, divórcios, filhos de relacionamentos diferentes, filhos de criação, as estruturas familiares vivem mudando a todo tempo. Não há problema em constituir uma nova família, mas e a herança, como fica? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a defensora pública, doutora Bruna Cavalcante, que está via live conosco aqui. Doutora Bruna, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fala Defensor de hoje, para discutir um pouquinho sobre quem tem direito à herança. E é o que a gente quer saber, doutora Bruna. A gente quer saber, acho que é a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. Nós sabemos que a lei fala que os filhos, né? Os filhos, o cônjuge e também os pais são os herdeiros necessários, né? Mas o que acontece, por exemplo, quando alguém é criado, tá? Mas não é adotado legalmente? E no caso também dos filhos biológicos que não foram reconhecidos, podem ser herdeiros? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Mais uma vez, uma grande satisfação de estar aqui participando do quadro Fala Defensor. Já agradecendo pela parceria ao longo de todo esse ano, estivemos aqui em algumas oportunidades e é sempre muito bom vir trazer a visão da Defensoria Pública aqui para a população, aproximando ainda mais a instituição das pessoas e falando de temas sempre bastante relevantes em educação em direitos, que eu acho que isso realmente muda a nossa sociedade. Então, Wilson, respondendo aí as perguntas, de fato, a herança realmente é um tema que às vezes causa muita polêmica e isso se dá muitas vezes em razão de as pessoas desconhecerem algumas regras legais, alguns entendimentos também da jurisprudência. Então vamos lá. Com relação a essas duas categorias aí de filhos, a primeira dos filhos socioafetivos, ou seja, aquele filho de criação, aquela pessoa que não tem um vínculo biológico, mas que é criada a vida inteira como se fosse filha da pessoa que faleceu. E também com relação ao filho biológico, mas que acabou não sendo reconhecido em vida. São duas situações distintas, mas que a lei resguarda e protege igualmente. Então vamos lá. Com relação ao filho socioafetivo, o filho de criação. O filho de criação tem os mesmos direitos que um filho biológico daquela pessoa que faleceu. Isto por quê? Porque a lei equipara todas as condições de filho. Não existe mais aquela diferenciação entre as categorias de filho que existiam na época em que vigia o Código Civil de 1916. Para isso, é necessário, caso não haja indicação desse filho socioafetivo já na ação de inventário, é necessário que esse filho entre com um pedido de reconhecimento desse estado de filiação socioafetiva, comprove que há realmente esse vínculo entre ele e a pessoa falecida e ele vai ter o direito de se habilitar na ação do inventário. Perfeito. O mesmo acontece com o filho biológico que não foi reconhecido. Para se reconhecer um filho, não somente é possível quando o pai ou a mãe está vivo. É possível que haja esse reconhecimento após a morte. Caso não haja pelos herdeiros, então cabe também uma ação judicial, que é a ação de investigação que a gente chama de post-mortem. E nessa ação vai se comprovar a existência do vínculo biológico e, em razão disso, essa pessoa tem o direito também de figurar na ação de inventário. Lembrando que tanto a declaração da situação de filiação socioafetiva quanto a ação para investigação de paternidade, elas não têm prazo prescricional, ou seja, isso pode acontecer a qualquer tempo. Porém, é preciso cuidar para que no momento em que se requeira isso, esteja dentro do prazo prescricional para pedir a herança, porque a petição de herança tem prazo prescricional sim, de acordo com a lei, é o prazo de 10 anos. Perfeito, vamos lá por conta do nosso tempo, tem uma pergunta já aqui também chegando para a gente aqui dos nossos telespectadores, para a doutora Bruna Cavalcante, vamos lá. A Sofia Fonseca, ela pergunta o seguinte: doutora, eu e meu ex nos separamos, mas nunca nos divorciamos. Ele pode fazer parte da herança deixada pelo meu pai? E se uma pessoa vive junto, mas não é casada, pode ser herdeira também?
Essa pergunta realmente é bem interessante. Então, vamos lá. Primeira parte da pergunta aí. Quando há separação de fato, automaticamente deixa-se de haver essa comunicação entre os bens. A depender do regime de casamento, se foi o regime da comunhão total de bens, os bens que são havidos por herança, em regra, se comunicam. Então, durante toda a vigência do relacionamento, do casamento, essa comunicação entre os patrimônios acontece. No regime da comunhão parcial, que é o regime legal, né? E no regime da separação obrigatória de bens, os bens que são havidos por herança, eles são unicamente do herdeiro. Eles não fazem parte ali da comunhão, certo? Quando há a separação, independentemente do regime de bens, não vai mais a ser possível que esse cônjuge fique com parte dos bens que foram havidos por herança, certo? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes acontece, logicamente, né? Os casais vivem, a gente espera que até que a morte os separe. Quando morre, logicamente, o montante todo do patrimônio vai ser dividido entre aqueles que são herdeiros necessários e vai haver a meação do cônjuge, né? Mas se houver separação ou divórcio, inclusive a separação de fato, não precisa ser a separação já reconhecida, né? Já averbada, com sentença transitada em julgado, averbada em cartório, não é necessário isso. A mera separação de fato já faz cessar o regime de bens entre os cônjuges e, por conta disso, não vai haver comunicação da herança. Com relação à situação que ela colocou aí do companheiro, né, existia uma regra no Código Civil que dizia que a sucessão, direito sucessório era diferente. Mas o Supremo Tribunal Federal declarou essa regra inconstitucional e, hoje em dia, o companheiro, ele sucede da mesma forma que o cônjuge, certo? Então, ele vai receber ali uma fração da herança, a depender da existência de outros herdeiros. Enfim, o caso concreto é quem vai dizer, mas o companheiro tem direitos sucessórios tanto quanto o cônjuge que é casado mesmo no papel. Perfeito, muito bem. Vamos lá para a outra pergunta de hoje, por conta do nosso tempo. Doutor, estamos apertadíssimo no nosso tempo. Olha, a Carla dos Santos, que faz a pergunta para a doutora Bruna, ela pergunta o seguinte: meu pai disse que não quer deixar nada para a família, por isso venderá ou doará tudo. Ele pode fazer isso, doutor? E se ele quiser, pode deixar todos os bens para um filho só? Realmente, a gente tem muitas dúvidas, né, Wilson? Veja só. A primeira questão que é importante a gente pontuar aqui: não existe herança de pessoa viva. A herança vai ser sempre aquilo que ficar após a morte daquela pessoa, certo? Em vida, a pessoa pode fazer o que quiser com o patrimônio. Agora, lembrando o seguinte: se quiser vender tudo, pode? Pode. Se quiser doar tudo, até pode. Mas a doação não pode deixar o doador na miséria. Então, ou ele tem que ter uma fonte de renda, né, para ficar se sustentando, ou ele tem que fazer um usufruto ali do patrimônio para garantir a sobrevivência dele enquanto ele estiver vivo. Mas ninguém é obrigado a deixar a herança para filho, não. Cada um tem que lutar e conquistar o seu, né? Muito bem. Doutora Bruna, eu quero agradecer mais uma vez por essa parceria fantástica, que 2022 estejamos juntos novamente com a Defensoria Pública e todos os defensores para essa belíssima e brilhante prestação de serviço e de encurtamento, inclusive, de espaço entre a população e a Defensoria Pública. Muito obrigado, parabéns, feliz 2022. Muito obrigada, agradeço imensamente em nome da Defensoria Pública. Espero estar aqui mais vezes em 2022 e desejo, Wilson, a você, a todos da TV Pajuçara, a todos que estão nos acompanhando, que seja um ano maravilhoso, repleto de realizações, com muita saúde, prosperidade e as bênçãos de Deus na família de todo mundo. Amém, para nós todos. Muito bem, muito obrigado, doutora, sucesso, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem.